Lucian. O confronto entre vampiros e Lycans é o que abre o monólogo de Selene no começo do primeiro filme. Aprendemos o nome do supostamente falecido líder dos lobos, Lucian, e da sua horda de homens que foram combatidos e espalhados. Isso antes de saber o nome da personagem principal de toda a série. E este personagem é um dos grandes pilares para toda a trama do filme, do seu nascimento, relacionamento amoroso, amizades e inimizade com vampiros poderosos, até o seu final, onde finalmente faz um híbrido, o seu filho nunca nascido, a continuação de seu legado para todo o sempre. Olá, imortais! Antes de lidarmos um bando de lobisomens atacarem o Castelo dos Vampiros, gostaria de agradecer a todos por todo o apoio dado até o momento e também pedir para que se inscreva no canal, dê um like e também assista até o final para potencializar o algoritmo. E, para me ajudar pessoalmente, posso tornar membro e ter regalias no canal. Lembrando que nós temos shorts, lives, vídeos, enquetes, curiosidades e muito mais para vocês aqui no canal, então vale a pena me seguir aqui no YouTube e em outras mídias também. Para começar e lembrar, este não é um vídeo dedicado apenas à história do Lucian, principalmente não será em linha cronológica. Para isso, eu já tenho um vídeo, assim como todos os envolvidos nessa história, como Sonya, Victor, Craven, Selene, Raze e todo o resto. Para saber mais sobre estes, é só ver estes vídeos, assim como as minhas listas mais fortes dos Lycans, vampiros e a idade de todos, assim pode ter todas as informações que quer. Aqui neste vídeo de YouTube é um estudo sobre o personagem, ler as entrelinhas do primeiro dos Lycans, até mesmo teorizar um pouco sobre ele dentro dos limites da obra, realmente entender quem foi ele e como um dos personagens mais importantes de toda a saga. Qualquer informação sobre o material cortado, orçamento, achismo, entre outros, não faz parte de um estudo de personagem. Aqui ficamos no que nos é apresentado nos filmes. Tendo em vista que sim, tenho a intenção de fazer vídeos sobre os materiais extras, principalmente os livros, a animação. Só que estes são materiais extras midiáticos que eu trabalharei depois. Então, depois que eu consumir e elaborar todos os vídeos, eu faço isso bonitinho para vocês, beleza? Em uma das vezes que eu estava assistindo os filmes para fazer os materiais e também uma chance de decorar tudo, enquanto assistia ao primeiro para fazer a lista dos lobisomens mais fortes, percebi algo que pouco se comenta. Lucian, no primeiro dos filmes, nunca se transforma em sua forma de Lycan. Ele fica perto disso, chegando a mudar seus olhos e dentes para morder Michael, mas nunca o faz totalmente, e isso é algo que ele pode fazer à vontade, uma vez que os Lycans antigos podem controlar quando trocam de forma e não precisam da lua cheia para isso. E no terceiro filme, que seria onde vemos a origem e a tragédia inicial de sua vida, ele faz apenas duas. Não são apenas duas vezes, são quatro. A primeira acontece quando ele ainda é muito jovem, logo no comecinho do filme, e a outra é para derrotar o Costa dentro da prisão. Então, um total de quatro, eu vou falar aqui as duas que foram importantes no geral, mas eu fui rever de novo e vi que na verdade foram quatro, só para deixar claro. Vezes. A primeira para salvar a sua amada Sonya e tentar se comunicar com os outros lobisomens bestiais, e a outra em um acesso de fúria depois do fim do seu amor. Porém, para enfrentar o seu maior inimigo, o faz em sua forma humana. Existe uma possibilidade disso ser feito por um motivo estratégico da parte dele, uma vez que Selene explica que os Lycans, quando transformados, são vulneráveis de certa forma, pois as suas capacidades mentais caem. Isso pode ser explicado pela genética de William. O primeiro dos lobisomens foi mordido por um lobo que possivelmente tinha raiva, a doença. E isso afetou muito a transformação dele. O Corvinus Strange se adaptou da melhor forma possível, só que com isso deixou a marca nele de ser praticamente uma fera. Os seus descendentes Lycans podem voltar para a sua forma humana, e mesmo deste meio é possível de se perceber que todos eles possuem uma agressividade maior do que o normal. Parecem até mesmo cães raivosos. O primeiro dos Lycans é muito mais centrado e parece ter um controle maior sobre os seus instintos. Outros mais velhos também demonstram a mesma habilidade, como Raze, e ainda nunca se transforma, nunca se entrega para o seu lado mais animalesco por vontade, ou até mesmo em algumas situações extremas. Talvez realmente seja algo para como um autocontrole, ou
fosse tão forte como um ser humano que ser lobo apenas o deixaria menos inteligente, com poucos benefícios? Talvez tudo isso. Mas quem sabe tenha muito mais no assunto. Os 3 primeiros filmes foram escritos por Kevin Grevioux e Len Wiseman. O primeiro interpreta Raze no primeiro e terceiro filme, e também é dele que muitos temas que diferenciam a obra se originaram. Os vampiros e lobisomens existirem devido a uma anomalia genética, a inspiração shakespeariana de Romeu e Julieta, os subtextos de casais de espécies diferentes e como são mal vistos nas sociedades, e possivelmente sobre a escravidão. E, na minha opinião, foi genial colocar Michael Sheen como Lucian nessa situação. Apesar do próprio Raze aparecer também em correntes, só que mais importante é que Lucian nasceu em servitude, a coleira em seu pescoço permaneceu lá por mais de 200 anos. Durante a vida de quase 4 gerações, ele usou uma coleira e serviu os vampiros. Este é o tipo de marca que nunca se esquece. E ainda existe um grande agravante: a sua própria amada, a pessoa que deveria sempre querer o seu melhor e seu bem-estar, pode ser vista como uma mulher mimada, sem sentimentos e que por muito tempo apenas quis utilizar o lobo ou querer ele ao seu lado como ela queria, não um relacionamento comum. Sei que isso é uma acusação muito grave, mas vamos pensar um pouco melhor sobre os acontecimentos e a sociedade em volta de Sonia. Sonia é uma vampira, só que isso é muito mais importante do que se pode pensar. Ela nasceu em berço de ouro ou berço de sangue, tem toda a sua vida na forma fácil, no modo easy, tendo em vista que a sociedade vampírica não se demonstra tão dividida como a nossa entre masculino e feminino, só que dá pra pensar então que tudo lhe foi dado de bandeja. Ela nasce com uma sangue puro, que é um evento grande entre os vampiros e celebrado por ser raro e um grande demonstrativa do vampirismo puro. E ela é filha de Victor, um dos 3 anciões, é um vampiro que tem uma sede de poder e grande respeito de todos, e um medo também. Além dos benefícios sociais de tudo isso, a sua genética lhe permite evoluir muito mais rápido dos outros vampiros e consegue desafiar até o conselho devido à ajuda de seu pai. E tudo isso culmina em um lugar muito ruim. Pensemos no seguinte caso: ela e Lucian teriam algum tipo de caso por muito tempo. Nos dá a entender que existia uma fagulha entre ambos desde que eram muito pequenos. Ainda que cortássemos os 50 anos do processo, eles teriam um romance por mais de 150 anos. Isso é 1 século e meio que ela manteve o seu amado em correntes, servindo seu pai e ao resto dos vampiros. Isso é claramente uma relação de poder e que era confortável para ela manter tudo como estava. Afinal, seria ela a privilegiada. Digo isso nem para atacar Sonia, e não acho que ela é uma péssima pessoa ou uma péssima vampira, e sim para demonstrar o quanto a nossa mente apenas enxerga o que nós vemos à nossa volta e raramente vemos o sofrimento do outro, principalmente no caso que o outro é o seu amado. Temos então o caso de 2 sangue puros que têm um amor eterno totalmente disfuncional. Lucian sendo o exemplo perfeito da analogia da caverna de Platão, onde ele não conhecia o lado de fora, nasceu em servitude e tem um pouco mais do que os demais. E Sonia, uma vampira princesa que mantém o mundo como está, de certa forma, colocando em prática toda a ideologia dos vampiros de manter todo o seu controle e continuar por cima de várias formas. Mas se eu colocar essas imagens no YouTube, vai diminuir o alcance do meu vídeo. Mas para fazer o contrário disso, basta dar o like e assistir até o final. Todo este estado é colocado em choque quando precisam fazer mais Lycans para proteger os vampiros durante o dia, e logo depois disso, em uma excursão de nobres é atacada por um bando de lobisomens selvagens, e Lucian tem que salvar a todos. Para isso, tira a coleira com uma chave que ele fez e consegue se comunicar com os lobos. Mesma chave que Sonia diz para não ser utilizada, o que dá a entender que, na melhor das hipóteses, é por medo. Mas eu desconfio desses motivos. O negócio é que a casa cai depois do fato, pois a mente de Lucian para planejar a fuga, causando assim o fim de muito tempo de um relacionamento unilateral de vantagens sociais e o outro tendo que sofrer e ser mandado. Uma tragédia que poderia acontecer até nos dias de hoje.
Infelizmente, muitas das pessoas no mundo nunca saberão como nascer com uma corrente em volta de seu pescoço. E isso aconteceu há tanto tempo atrás que os efeitos psicológicos têm que ser muito mais especulados e estudos feitos apenas em casos extremos. Ainda bem. É importante dizer que fica difícil saber qual a real influência desse tipo de coisa causa na vida de um ser humano. O que sabemos por certeza é que é horrível. Temos casos de pessoas que são dominadas fisicamente e emocionalmente, que os traumas podem durar por toda a vida. Até mesmo o estresse de guerra, onde pessoas ao ouvirem qualquer barulho mais alto pensam que é uma bomba explodindo. E este é o tipo de mentalidade que vejo em Lucian. Em dois grandes momentos ele poderia se utilizar muito de alguns poderes extras. O primeiro seria na sua batalha contra Victor. Este com certeza foi o inimigo mais forte que ele já enfrentou em toda a sua vida, mas o fez em sua forma humana. Outro foi em sua destruição, que ele aguentou muito bem os ferimentos feitos pelo nitrato de prata entrando em suas veias, e vimos que ele precisava fazer uma semi-transformação para eliminar os projéteis. E o elemento poderia impedir a transformação. Ainda que Lucian fosse fora do padrão, creio que ele pudesse forçar um pouco mais, ou pelo menos uma tentativa desesperada. E o seu fim é também de grande importância para fechar o ciclo vicioso que ele se encontrava por mais de 600 anos. Conforme fontes confiáveis, nos momentos finais da novelização, os últimos pensamentos de Lucian foram na sua amada. Foi também aqui que ele cumpre o seu grande objetivo de fazer o híbrido, que na minha interpretação é ele tentando recriar o bebê que ele teria com Sonya. Mas ela foi terminada antes que isso pudesse acontecer, e é um rebento que é algo que realmente pode fortalecer um relacionamento quando falamos do mundo mais romântico da coisa. Não leve tanto isso para a vida real. E o híbrido tem parte de seu DNA, pois é ele quem transforma Michael, e a outra que faz, a Celine, uma filha de Victor. Então tudo vira um grande ciclo. Logo, Lucian, até mesmo dentro dos seus parâmetros, ele não consegue às vezes se transformar, parece que tem um bloqueio mental nele, dele não conseguir ou não querer se transformar. A hipótese pode ser um estresse de tanto tempo com a coleira, ou até mesmo um estresse de não querer ser um Lycan. Um dos grandes planos do Lucian, em teoria, era dele fazer o híbrido para poder tomar a força desse híbrido, fazer uma coisa tipo um Marius, ou até mesmo um Oberlycan, talvez deixar de ser um Lycan, talvez ser um vampiro, ou um vampiro Lycan, quem sabe até mesmo um pouco de nojo da sua própria espécie, quem sabe. É esse tipo de leitura que é possível de se fazer. Eu não estou afirmando nada, tá? Eu estou dizendo que esse tipo de leitura é possível de ser feita conforme o que nos é apresentado. Por que que o líder dos Lycans não se transforma mais? Por que ele não é mais lobo? Por que que ele não gosta que eles se comportem como rabid dogs? Por que será? Ele é mais ou menos que tem sim um tipo de retenção contra pelo menos a forma de Lycan, ser Lycan. Ele tratou os outros como irmãos, como filhos, mas ele mesmo tem toda essa agonia e dor dentro dele. A intenção de Lucian, antes de tudo acontecer, era de ter algum tipo de existência pacífica entre as espécies, quem sabe até mesmo o casal inicial sendo um exemplo para todos. Nos tempos modernos, a intenção é de destruir os anciões, creio que principalmente o ex-soberano Victor, e também ter uma aliança entre ambos, como Kraven no governo. Ele via a criação de um híbrido como algo bonito, a ideia é que poderia unir os dois mundos, mas infelizmente esta é uma ideia que nem mesmo os últimos filmes foram capazes de expor melhor. Temos poucos híbridos que na verdade sempre são vistos como péssimas coisas ou simples material genético para se fazer aprimorados. Pelo menos ele consegue derrubar a hierarquia dos vampiros, o que também causa grandes problemas para os Lycans e outros imortais. Mas nem tudo plano perfeito. Lucian é um dos personagens que, devido à exploração de seu passado e como foi apresentado, pode ser um tanto mal compreendido, mas tenho que dizer que é alguém que eu prestava menos atenção do que hoje em dia. Só que cada vez mais, com o estudo da obra, eu vejo dos filmes, e eu reassisto, eu respeito cada vez mais o Lucian. No final, a mente de Lucian sempre será um mistério, se ele realmente iria seguir a sua palavra e manter uma relação de paz com os vampiros, se a criação do híbrido era mais do que apenas uma máquina de guerra, como se ele utilizaria desse ser, tudo fica na hipótese. E o mais importante, por que será que nunca se transformava?
Seria pela perda das capacidades mentais, as correntes imaginárias que estariam em seu pescoço, que ele treinara para ficar com a sua forma humana, um respeito ou uma relação tóxica que ainda tinha com Sônia, ou quem sabe um desgostar da sua própria espécie, por isso querer virar algo a mais. Existem evidências menores para muitos dos pontos, assim como interpretações possíveis para tudo o que eu disse, e ainda muitas outras. Afinal, a verdade estaria apenas na mente do personagem, só que analisar e pensar que mesmo em uma série de filmes de ação, existe espaço para personagens profundos e interessantes, e realmente, me desculpe pelo clickbait. Eu acabei de gravar tudo, eu tava já desconectando e ia começar a fazer outras gravações. Mas eu lembrei de uma coisa, que eu queria ter escrito, mas que eu deixar pra finalização, que é o seguinte: não importa se a gente vai ter uma resposta ou não pro Lucian. Esse vídeo nunca foi pra buscar uma resposta. Esse vídeo sempre foi pra mostrar que a obra é mais interessante. Nem tudo precisa ter resposta. Às vezes a coisa que não fica respondida é boa. Dá um ar de mistério, e falta mistério nesse tipo de obra. Então, aqui a ideia nunca foi responder. As hipóteses que eu levantei não são as únicas, não é a palavra final em nada. Nem as suas ideias, você é livre para tê-las, para sustentar as suas hipóteses como você quiser. Isso aí não vou nem falar nada, mas eu quero só deixar claro que é muito legal ver esse tipo de interpretação possível dentro de uma obra que seria uma obra de ação. E para muitos, não para mim, seria uma obra rasa. Só para lembrar que raso significa que é superficial. Videozinho legal, esse eu gostei muito. A ideia me bateu bem interessante. Eu quero sempre deixar, então, os vídeos, não vou dizer principais, mas os vídeos somente sobre lore ficam cada vez mais escassos. Eu já fiz bastante vídeo sobre lore durante a noite. Faltam alguns vídeos de lore, mas são vídeos que eu acho que podem esperar um pouco, porque estou num momento bem legal de analisar coisas de forma mais interessante, fazer essas leituras mais legais aqui. Só para deixar bem claro, falar para vocês que eu estou amando gravar esses vídeos, eu estou cada vez mais achando mais legal. Vocês da comunidade são fantásticos, geniais. Comentários, nas lives, nas enquetes, sabe? Eu ouço todos vocês. Tem gente que eu não ouço porque acho que é meio babaca, só vem para falar besteira. Mas eu quero agradecer a todo mundo do fundo do meu coração, falar que vocês são demais, a comunidade está crescendo cada vez mais, eu quero fazer outros meios de me comunicar com vocês, tá? Tudo aí, tô pensando. Maravilha? Então, deixa aquele likezinho, aquele comentário, fala assim: Douglas, eu cheguei até o final. Coloca aqui nos comentários, Lucian, pra falar que chegou até o final e eu saber que você é um verdadeiro imortal. Eu vou deixar aí vocês aí com... Não esquece, pra quem não viu o vídeo do Lucian, dá uma olhadinha no vídeo do Lucian. É bem legal, bem interessante, dá pra entender bastante. Tem da Sônia também, vídeo do Lucian, da Sônia, e do sobrão do Victor, que eu não vou deixar aqui porque... não, mentira, eu vou deixar aqui sim do Victor.